Está começando agora pela Rádio Alternativa FM, em parceria com a FEMEL, Fraternidade Espírita Mensageiros da Luz de Ibiporã, o programa Momentos de Luz. Neste programa, vamos transmitir palestras que foram gravadas durante as reuniões semanais, que ocorrem todas as quartas-feiras na Fraternidade Espírita de Ibiporã, que fica na Rua Padre Vitoriano Valente, 2319, procurando divulgar a mensagem do Evangelho de Cristo e os ensinamentos sobre a vida espiritual a todos os nossos ouvintes. Neste primeiro programa, transmitiremos a palestra ocorrida no dia 11 de julho de 2012, com a palestrante Kátia Regina Lemos, de Londrina, que falou a respeito do tema Viver com o Espírito. Boa noite a todos. Eu quero começar agradecendo o convite feito pela Patrícia, para que a gente aqui estivesse. Eu sou da Casa do Caminho, de Londrina, e é muito bom estar nessa casa. A gente já esteve outras vezes. A Vera, que também tem uma ligação pelo coração aqui, né? E que está conosco lá. Então a gente se sente em casa e entre irmãos. Então agradeço muito o convite. E peço que vocês tenham paciência de me ouvir, porque eu não sou oradora, né? Então eu fico até um pouco constrangida quando eu escuto palestra, porque a gente já pensa no Divaldo, no Haroldo Dutra Dias, né? Esses espíritas que têm saído pelo Brasil e outros países divulgando o espiritismo, e a gente não tem esse dom. Nossa fala é bem simples, mas a gente está num grupo lá na Casa do Caminho, onde a gente tem tentado aprender, né? Nós estudamos, tentamos praticar o que nós temos aprendido e buscamos juntos aproveitar esta oportunidade bendita que nós temos recebido através do Espiritismo e através de todos os momentos educativos que essa vida tem nos propiciado para que a gente possa crescer, né? Então hoje a gente escolheu como tema trabalhar o ato de servir. Esse é um tema que o nosso grupo de estudos tem se dedicado bastante, e foi um tema também que foi abordado num dos encontros que a gente participa em Minas Gerais, na cidade de Sacramento, que gerou inclusive um livro, onde os espíritos chefiados por Eurípides Barçanufo, porque a proposta de trabalho lá é desenvolvida através do Eurípides Barçanufo, que foi professor, né, no começo do século, um espírita de escola, que tem uma proposta de evangelização para o Brasil. E num dos encontros a gente trabalhou esse tema e nós continuamos estudando na nossa casa, e a gente achou que foi de grande valia para todos nós. Ontem, na nossa casa espírita, a gente leu uma parte do livro Palavras da Vida Eterna, uma mensagem do Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, que tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Então o Emmanuel diz assim nessa mensagem. Ele resgatou uma fala de Paulo, dizendo: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então ele começa dizendo assim: em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará, qual aconteceu a nós outros. Buscávamos o Evangelho e pregávamos o Evangelho, atendendo o sentido demagógico. Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Cultivávamos a oração, pretendendo subornar a justiça divina. Compartíamos demonstrações e expressões de fé à caça de vantagens pessoais, no imediatismo de gratificações terrenas. À face disso, temos entrado muitas vezes no renascimento físico, carreando a consciência pesada a culpas,
à maneira de aposento recheado de lixo e sucata, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. No entanto, o apóstolo Paulo, numa carta a Timóteo, traçou a diretriz que nos é necessária. Chama-nos a ler, instruir, exortar, exemplificar em boas obras, mas pede que não apenas meditemos nas doutrinas que aceitamos, mas recomenda que aplicamos ela, a fim de que o aproveitamento pessoal seja manifesto a todos. Paulo não deixa dúvidas. Termino Emmanuel na mensagem, olha. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação, no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia, a nossa fé não seja vã. Eu fiquei pensando nessa mensagem. A primeira coisa que eu pensei foi na caridade. Porque Emmanuel diz que cultivávamos a oração querendo subornar a justiça divina. Será que nós cultivávamos? Ou ainda, hoje, quando nós oramos, muitas vezes queremos subornar a justiça divina. Ele coloca que os espíritas, aqueles que têm a possibilidade de conhecer todas essas verdades que nós conhecemos na casa espírita, que nós já estamos em outro patamar. Mas eu fiquei refletindo, será que nós estamos mesmo? Quantas vezes que a nossa oração não é de, seja feita a minha vontade, as minhas necessidades sejam atendidas. Olha, queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Queremos demonstrações e expressões de fé para buscar vantagens pessoais e gratificações terrestres. Fiquei refletindo nessa mensagem. Será que nós já aprendemos a servir como o Emmanuel coloca aqui, né? Com toda essa vontade, né? Que a gente realmente dê um passo a mais na nossa existência, que a gente se torne efetivamente discípulos de Jesus. Então deixa eu prosseguir aqui. No livro Boa Nova, tem uma história muito bonita de Humberto de Campos, ali eu escrevi Emmanuel, mas não é Humberto de Campos, onde é relatado um diálogo entre Pedro e Jesus. Né? Pedro, querendo saber um pouco mais a respeito das coisas que ele estava aprendendo com o mestre, em certa feita ele pergunta a Jesus, o porquê das bodas de Canaã? Qual foi o motivo de Jesus ter começado o seu messianato numa festa de casamento onde ele havia transformado a água em vinho? Né? E Pedro fala assim para Jesus, mas isso não foi um incentivo para que as pessoas se bebessem, né? Aumentando incentivando que as pessoas fossem atrás de álcool, a gula. E Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Essa frase me tocou fundo. Fiquei pensando, será que a gente já aprendeu a servir com alegria? Ou nosso trabalho, aquilo que a gente se dispõe a fazer pelo próximo, por nós, viver esse evangelho nas diversas dimensões que a vida nos reserva, é mais um dever do que alegria. Então Jesus vira para Pedro e fala assim, e conta que ele estava entre amigos, e aqueles amigos lhe pediam um favor. Seria de bom agouro começar a vida de casados já faltando vinho, com uma festa incipiente. Então Jesus, para ajudá-los, transforma a água em vinho. E Jesus daí vai falar para Pedro, qual é a tarefa do seu seguidor? Então ele vai explicar que o reino de Deus deve ser o tema central da nossa vida, que nós devemos nos esforçar ao máximo para construir esse reino, aprender a privar-se, aquilo que está aqui no Evangelho a gente leu agora no começo,
aprender a suportar a calúnia, aprender a suportar a indiferença, aprender a esperar as determinações de Deus. Porque a edificação do reino de Deus é no coração dos homens. E é por isso que a gente deve lutar, né? Então Jesus diz para ele: as mais belas horas da vida são as que empregamos em amar. Essas são as mais belas horas da vida. No livro Voltei, não sei, alguém aqui já leu esse livro? Voltei, de Francisco Cândido Xavier. É um livro antigo, recebido pelo Chico Xavier, e conta nesse livro a história do irmão Jacó, que é o pseudônimo que ele adotou, que é a história de uma pessoa que foi presidente da Federação Espírita Brasileira por bastante tempo. Esse espírita desencarna e ele se vê no plano espiritual em grandes dificuldades. Ele percebeu, ao desencarnar, que ele não tinha luz. Ele estava sendo ajudado pelos amigos espirituais no seu desencarne. Ele estava sendo socorrido. E ele, de sobressalto, pergunta: mas por quê? O que aconteceu? Por que eu não tenho essa luz? Inclusive os espíritos que ele doutrinava nas reuniões mediúnicas o viam. Alguns tinham mais luz, inclusive, do que ele. Quando o Dr. Bezerra de Menezes vira para ele e fala assim: mas você não entendeu nada. Porque a luz tem que ser acesa no seu coração. O reino de Deus tem que ser construído em nós, dentro de nós. E você fez para fora. Você fez. E é por isso que nós estamos aqui te socorrendo. Mas você não compreendeu que você tinha que ter trabalhado por acender a luz no seu interior, na sua intimidade. Então você desencarnou numa situação muito semelhante espiritualmente a que você veio. E ele falou: então eu preciso contar para os espíritas que estão lá na Terra. Eu preciso ir contar essa novidade, porque eu entendi tudo errado. Então ele pede que vai atrás do Chico para psicografar esse livro, Voltei, que eu aconselho todos nós deveríamos lê-lo, para contar da sua trajetória. E, lógico, ele chega lá, o Emmanuel, né, o mentor do Chico, diz: olha, só que você vai ficar na fila. Você vai ficar na fila como todos os outros, porque tem o André Luiz para psicografar, tem vários outros que estão aqui. Nós vamos obedecer a ordem. Não há privilégios. Então é muito interessante a gente pensar como é que está a nossa situação, né? Como é que está o nosso trabalho? Para que tem servido essa reencarnação que a gente tem tido uma oportunidade bendita? Se a gente encontrasse Jesus hoje, o que nós íamos pedir para ele? Dinheiro? Saúde? Arrumar um emprego? Né? Sucesso? O que a gente ia pedir para ele? Muitos espíritos que estão sobre a Terra fazem esses pedidos. Exclusivamente esses pedidos. E não alavancam a sua existência. Não se percebem como seres, espíritos em experiências terrestres. Né? Nós somos espíritos que estamos numa experiência. E a gente não pede o principal, que é a possibilidade de ampliar a nossa visão para a compreensão, que é o que a gente realmente precisa, né? Jesus veio à Terra para dizer a nós que nos olhássemos, que nos percebêssemos, que percebêssemos os potenciais que nós trazíamos no nosso interior. E muitas vezes nós desencarnamos e não percebemos quais são esses nossos potenciais, o que nós podemos fazer por nós mesmos, para nos amarmos mais, para sermos mais felizes, para reconciliarmos com as leis divinas, que nós temos muitos débitos. Essa é a nossa trajetória, porque se nós nascemos aqui na Terra, num planeta de expiação e provas, por hora está em transformação, mas ainda é assim.
O que a gente vê na Terra é sofrimento, morte, não é? Violência. Nós vemos esses quadros também. E se nós estamos aqui, é porque o nosso passado também tem tudo isso. Na nossa história, na nossa trajetória de espíritos, nós somos devedores das leis divinas. Porque se assim não fosse, a gente já estaria reencarnado em outro planeta, com uma vibração muito mais feliz do que as vibrações que por hora permeiam o nosso planeta. Disse-nos Jesus que nós poderíamos fazer o que Ele fez e muito mais. Mas muitas vezes nós não acreditamos nesse potencial que nós temos. Jesus veio à Terra para nos ensinar a enxergar o que não víamos. Muitas vezes a nossa visão sobre as coisas, ela é turva. A gente não enxerga. A gente tem um filho em casa e a gente não vê as diferenças do nosso filho. A gente o julga ou coloca para ele as mesmas regras e não respeita as várias diferenças de cada um. O esposo, a gente não compreende. Falta amplitude, profundidade, discernimento. A gente não consegue ter uma visão profunda das coisas. E Jesus trouxe o Evangelho para que a gente tivesse a lente da compreensão. Muitas vezes a gente idealiza o que nós vemos. E idealizamos inclusive nós mesmos. Essa história que eu falei agora do irmão Jacó é uma idealização. Ele saiu da reencarnação pensando que ele ia para um lugar ótimo. Para um plano de muita luz. E não foi isso que aconteceu. Ele saiu como uma pessoa doente que precisava de auxílio. Apesar de ter trabalhado bastante, inclusive dentro do espiritismo. Mas não adianta só fazer o trabalho externo. É preciso fazer o trabalho interno. Amar mais, ser mais caridoso, ser mais fraterno. É o dia a dia. É todo momento. O compromisso é da construção do reino de Deus em nós. É isso que Jesus fala para Pedro. Todos nós sofremos as consequências dos nossos atos. Atitudes que se apoiaram em velhos hábitos que provocaram grandes dificuldades e dores. Quantas vezes que nós, diante de alguns problemas que a gente enfrenta, a gente age como o homem velho, como o espírito do século XV, como a pessoa que reencarnou lá no século XV, aquele mesmo machista, aquela mesma pessoa mandona, né? Tá aqui de novo. Muitas vezes a gente age assim. São automatismos que a gente construiu ao longo da nossa vida, que a gente precisa romper. Porque a gente está tendo uma oportunidade sublime de aprender agora a viver diferente. Eurípides Barçanufo fala assim, isso é do livro Ato de Servir. Todos somos doentes porque temos energias danificadas. A nossa cura está na mudança do nosso pensamento, modulando de novas formas, recompondo as energias, modificando seu teor vibratório. A cura ocorrerá no íntimo do ser. Será que a gente percebe essas dificuldades, essas mazelas que nós trazemos, essas deficiências? E muitas vezes a gente desencarna com as mesmas deficiências, com a mesma maneira de olhar. Quando eu estou falando isso aqui, eu não estou falando só da doença física, não. Também ela é válida. Eu estou falando do principal, que é o trabalho de olhar com essa outra lente os problemas da nossa existência. É começar a pensar como espíritos imortais que nós somos. É poder compreender um pouco melhor os problemas que nos afligem. Mesmo os problemas físicos, que às vezes a gente nem pergunta o porquê, né? Quantas vezes a gente desencarna e continua com o mesmo problema? Há um tempo atrás, um espírito, numa reunião mediúnica que eu participei, a gente dialogava com ele estava numa cadeira de rodas. E ele falava assim, mas eu tinha certeza, eu sabia já que a vida era imortal, eu tinha certeza que ao desencarnar, todo mundo falou que a deficiência está lá no corpo,
que eu ia sair andando. Que eu poderia agora, eu quero me ver livre dessa cadeira. Mas acontece que a dor que ele passou não valeu de nada, porque ele não aprendeu. E pelo jeito que ele falava conosco, pelas vibrações, se percebia toda a revolta contida. Então, todo o tempo que ele ficou cadeirante, ele ficou com revolta, ficou com raiva. Ele não buscou compreender o porquê que a vida lhe trouxe aquela situação. O que ele podia aprender daquela situação. E foi em torno disso que a gente conversou. Porque muitas vezes eu posso ter um diabetes e volto, desencarno, com o meu perispírito continua com diabetes. A matriz continua igual. E daí eu vou reencarnar de novo diabética. Por quê? Porque eu não aprendi o que aquela experiência nova iria me propiciar. Ia me propiciar desenvolver disciplina, um autocontrole, um regramento maior na vida, né? E isso era motivo de alegria, porque eu estaria melhorando, e não motivo de ficar lamentando que eu queria ficar como o homem velho que sempre fui, que podia beber tudo, fazer todas as coisas e tudo ia ficar bem. Agora já não poderia mais na situação de diabética. Mas quando eu não aprendo, a gente não muda. Não muda, não recompõe as energias. Não recompõe as energias. Não modifica o teor vibratório. E a gente continua doente do mesmo jeito. Então, o maior compromisso nosso, gente, é com a nossa evangelização. Esse é o grande compromisso, né? É entender as lições que Jesus nos trouxe e nos evangelizarmos. Entendendo que a gente não precisa pensar todos da mesma maneira. Muitas vezes quando a gente acende uma luzinha, quando a gente compreende uma ideia, a gente quer que todos, às vezes na nossa casa, na casa espírita, aí, em todos os nossos núcleos de convivência, que todos pensem do mesmo jeito, e as coisas não são assim. E o Evangelho de Jesus traz também essas lições. Vamos ver lá na história de Paulo. Paulo, ele tinha uma compreensão, né? Mas Tiago, que é outro discípulo de Jesus, tinha uma outra compreensão totalmente diferente. A tal ponto que, no começo, Paulo e Tiago, eles nem conversavam. Isso está relatado no livro do Emmanuel, Paulo e Estevão, porque Tiago mantinha os mesmos ideais, né, do judaísmo, e Paulo queria que ele rompesse com aquilo. Mas depois de 30 anos, cada um sendo cristão aonde pôde florescer. Depois de 30 anos, antes do desencarne de Paulo, eles voltam a conversar. E veem percebem o quanto que foi necessário tudo aquilo, né? Então, muitas vezes, a gente não entende essas coisas. Muitas vezes, a gente quer colocar todo mundo dentro do mesmo padrão, né? Todos pensem igual. E às vezes as coisas não são assim, é preciso compreender, né? Tem muitas diferenças e a gente precisa perceber que essas diferenças entre nós irão nos fazer crescer. No casamento é o lugar que a gente mais vê as diferenças, não é? Hoje você está com uma pessoa, você casou, daqui a um tempo você olha e fala, nossa, eu acho que eu estou vivendo com uma pessoa totalmente diferente. Não é aquela pessoa que eu casei, né? Você leva um susto. Mas é preciso ter os olhos do Espírito. A gente não percebe a diferença, a gente fica cego, né? Fica com aquela visão ideal. É preciso ver as coisas que antes a gente não via, né? Então, o Emmanuel fala assim, que a gente precisa na vida de mais compreensão do que entendimento. Compreender as coisas. Estamos a caminho. Nós todos estamos a caminho de Jesus, não estamos? Porque Jesus colocou para nós que a nossa destinação é a felicidade.
nós todos seremos espíritos puros como Jesus. Essa é a nossa destinação e a nossa certeza. Então nós estamos a caminho de Jesus. E Eurípides coloca assim no seu livro, olha, o processo da evolução se desdobra para aqueles que mantêm seu pensamento dentro do conhecimento da verdade e procuram vivenciar a prática do amor e da caridade. Quanto mais a gente se esforça no caminho do bem, no campo do bem, mais se desdobram os trabalhos à nossa frente, mais oportunidades a gente tem para crescer. Devemos estar alinhados ao progresso do espírito e ao tempo de regeneração que se inicia no orbe. Todos nós já sabemos, acho que outros já vieram aqui falar, dessa mudança que o planeta Terra está passando. Então, qual é o nosso compromisso nessa hora? Onde é que a gente quer estar? Né? Entre os trabalhadores do Cristo, que estão lutando para que a gente tenha um mundo melhor, para que a Terra realmente se transforme nesse planeta de regeneração, ou a gente vai ficar de braços cruzados esperando o tempo passar? Ver, observar, analisar, sentir. Jesus traz para nós uma nova maneira de ver as coisas, de observar, de analisar, de sentir. A visão que ele traz é uma visão profunda, né? Uma visão profunda. E é a maneira que a gente tem de aperfeiçoar a nossa vida. Não tem outro caminho. Não tem outra maneira. Nós temos que cuidar do nosso terreno, nós temos que arar, nós temos que adubar, nós temos que arrancar as ervas daninhas, porque quem colocou as dificuldades no nosso caminho somos nós mesmos. Se hoje nós sofremos um padecimento e a nossa vida é planejada, se hoje nós passamos por determinados problemas ou dificuldades, é porque nós colocamos isso no nosso caminho. E nós só vamos colher alegrias, flores, bem-aventuranças, se a gente começar a plantar isso também. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. A vida pede cuidado e esforço nosso, né? O Espiritismo mostra para nós que nós seremos felizes, mesmo que a gente não queira, tá? Porque essa é a lei que rege o universo. Hoje a gente pode ser uma arvorezinha seca, mas amanhã nós vamos ser uma árvore frondosa, uma árvore cheia de frutos. Nós vamos ser, né? A gente pode fazer escolhas que demorem mais tempo. Nós temos o livre-arbítrio e podemos demorar na caminhada. Mas a certeza é de que amanhã nós seremos uma árvore frondosa, né? Então, enxergar os fatos a partir de Jesus, né? Enxergar com um novo olhar. Deixa eu avançar um pouquinho mais. O compromisso com a nossa evangelização deve estar pautado em um estado de motivação íntima e está relacionado à espiritualização da existência. Será que a gente, no dia a dia, a hora que um filho dá trabalho, né? A hora que a gente se defronta com problemas difíceis de convivência, a hora que a gente sente raiva, né? Esses dias uma moça que estava no nosso grupo, a gente estava conversando e ela falou assim, nossa, eu queria muito mudar de trabalho, mas Deus me colocou num lugar, eu não consigo mudar. Eu tenho a capacidade de chefiar o lugar que eu tenho, que eu trabalho, mas eu só fico na posição de subordinada. E isso me machuca demais. Porque o meu chefe muitas vezes me pede para fazer o cafezinho. Cada vez que ele me pede para fazer o cafezinho, eu tenho vontade de jogar o café nele. E isso me incomoda muito. Mas eu não consigo sair de lá. Porque enquanto eu não aprender o valor, eu fico nessa posição. Porque a gente está colocado nos lugares que a gente precisa aprender.
A gente precisa olhar para todas essas situações do nosso dia a dia e perceber que elas são educativas para o nosso caminho. Elas são libertadoras para o nosso espírito. E não são um castigo de Deus, né? Não é um castigo. Eu não estou pagando, eu estou tendo oportunidade. A oportunidade de me melhorar através daquele trabalho, né? O trabalho de servir, por exemplo, um cafezinho que eu não gosto. Gostaria de estar na posição de coordenar a equipe, né? Pode ser que eu já fiz isso várias reencarnações, mas hoje a vida me pede que desenvolva a humildade. Eu preciso adquirir esse sentimento, que eu preciso aprender o valor de atender o outro. O trabalho para o nosso desenvolvimento é coletivo e o compromisso é individual. Nós todos caminhamos juntos, mas o progresso é individual. A minha melhoria vai refletir na melhoria do grupo que eu estou. Mas eu preciso dar conta daquilo que eu fiz, daquilo que eu plantei, das pessoas que eu pude socorrer, do trabalho que eu desenvolvi. Os espíritos compromissados são caracterizados pelo esforço de servir. O compromisso se desdobra progressivamente. Quando a gente olha para um Bezerra de Menezes, quando a gente olha para um Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, tantos outros, o Dr. Bezerra de Menezes, ao desencarnar, podia escolher o planeta que queria habitar. Ele teve essa oportunidade. E ele pede à Mãe Santíssima para ficar na Terra, pelo seu desejo de servir a Jesus, de estar trabalhando no socorro a todos nós. Então, olha o valor do espírito que aprendeu o seu compromisso. E nós, se a gente tivesse essa oportunidade, o que a gente faria? Se a gente estivesse no lugar do Bezerra de Menezes? Não precisa ir longe, né? Se a gente pensar que, se a gente recebesse uma mega sena nesse final de semana, o que seria da nossa vida? Quantos abandonos? Quantas pessoas fugindo da cidade, não é? Fugindo da própria vida. Será que a gente teria coragem de abrir mão para servir, né? Para ficar onde Deus nos colocou? Para amar mais, para servir mais? Nós temos que desenvolver em nós o compromisso com o amor. E amor, gente, é trabalho. Eu pensava, há um tempo atrás, muito inocentemente, e isso eu aprendi com o Espiritismo depois. Eu achava assim, que amor era alguma coisa que a gente olha para o outro, né? Pronto. Então aí ama aqui, ali não ama, né? E aí eu aprendi, numa música inclusive, que a música diz assim, olha, é preciso aprender a amar. E aí eu falei, meu Deus do céu, então o amor é aprendizado também. Não é aquilo que só vai nascer assim, sem esforço nenhum meu. É luta do dia a dia. É construção minha, né? E a gente quer que as pessoas nos amem, né? Mas a gente não faz esforço de amar ninguém, né? E o amor precisa sair de mim. Então Jesus pede que a gente se esforce nisso. O trabalho para o nosso desenvolvimento é coletivo e o compromisso... Opa, eu voltei. Para evangelizar, é preciso abandonar definitivamente o julgamento, o preconceito e a condenação. Difícil isso, né? Porque isso está muito presente em nós. O julgamento, o preconceito e a condenação. Às vezes a gente não tem coragem de externar. Mas quantas vezes a gente julga? Parece que a gente às vezes está até vestido com uma toga de juiz mesmo, né? No nosso dia a dia. Quantas vezes? Querendo analisar por que a pessoa é daquele jeito e dizendo o que vai acontecer, condenando, né?
Jesus não estabeleceu uma postura de igualdade para todos. Ele procurou atender às necessidades individuais. Cada espírito constrói suas experiências de forma diferente, a cada um segundo suas obras. Entender isso é um passo muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque eu estou casada, por exemplo, há 27 anos. Numa experiência com uma pessoa que é muito diferente de mim, né? Meu marido é músico, por exemplo, e eu sou professora de matemática. São vidas bem diferentes. Mas é a experiência que ele precisava para florescer, né? E eu precisava dessa experiência profissionalmente. Então a gente tem que ter essa compreensão de entender isso. Porque senão eu vou ficar a vida toda lutando para que ele desista daquilo que faz com que ele cresça. E vice-versa, né? E muitas vezes a gente faz isso com os filhos da gente, com os nossos afetos. Muitas vezes nós não entendemos que as necessidades são individuais, que a gente não pode colocar todo mundo na mesma panela, né? Ter um amor que compreende, né? Ter o compromisso com a verdade. Para nos evangelizarmos é preciso ter o compromisso com a verdade também. Muitas vezes a gente ouve, por exemplo, palestras de autoajuda, onde se fala assim: olha, agora você pode ser feliz. Se você quer tal coisa, vai atrás, segue. Você quer isso? Segue. Quantas vezes a gente escuta palestras, falas assim, né? Por aí, tá cheio o mundo. Só que a gente precisa cuidar muito disso, gente. Porque a gente é responsável por tudo isso. Aquilo que a gente abandona hoje, amanhã a gente vai ter que reparar. Porque é a nossa responsabilidade e nosso compromisso. A gente não pode ficar abandonando e largando as coisas pelo caminho. Podemos, pelo nosso livre-arbítrio? Podemos, mas nós vamos arrumar mais problemas para a nossa vida, né? Então a gente tem que ter o compromisso com a verdade. Não adianta ficar pensando numa felicidade de um momento, né? De um momento apenas, e que depois vai ser muito amargo, né? A hora que a gente vai colher tudo isso. Compromisso com a verdade que educa e transforma. O pensamento amparado e fortalecido pela verdade estrutura a fé, estabelece uma postura condizente com os ensinamentos de Jesus. Será que quem se melindra com a verdade está pronto para evangelizar? Quantos melindres na casa espírita, né? Meu Deus do céu! Quantos melindres tem entre os trabalhadores de Jesus, né? Que quem está na casa espírita e vem fazer um trabalho, a gente quer desenvolver esse trabalho em nome de Jesus. Mas quantos melindres tem? Como é difícil. Como é difícil. Nós temos uma sopa lá em Londrina também, na casa que a gente frequenta. E esses dias a moça falou assim para mim: eu não posso falar que tem que cortar o macarrão de um tal jeito. Porque se eu falar isso, a fulana vai ficar chateada. Ela vai julgar que eu estou dizendo que ela não sabe pôr o macarrão direito na sopa, né? Então, assim, são pequenas coisinhas que as pessoas por nada abandonam a sua tarefa. E insuflados daí por outros amigos espirituais que não querem mesmo que a gente avance, que a gente continue no trabalho, as pessoas vão desistindo, né? Então a gente precisa cuidar disso, gente. Compromisso com uma postura, né? Com a postura. Onde eu estou, o que eu estou aprendendo. Um trabalho operante no bem com uma postura coerente com os ensinamentos da doutrina espírita e das lições de Jesus. Compromisso com o próximo e com a caridade. O estímulo à caridade alavanca o processo educativo. Através dela educamos nossos pensamentos, renovamos nossos sentimentos e reorganizamos a estrutura energética do espírito.
A gente percebe na caridade, quando a gente fala aqui de caridade, nós não estamos falando só da caridade de quem faz um trabalho assistencial. Essa caridade também é válida. Mas nós estamos falando de toda a oportunidade que a gente tem de exercer essa caridade. É o compreender mais o meu chefe, é entender a minha filha, é saber ouvir uma queixa, né? É de toda a oportunidade que a gente tem e através dessa oportunidade reeducar o nosso pensamento. É ser o evangelizador do outro, sinalizar a verdade para o outro. Sem os exercícios do amor e do perdão, não há cura para o espírito. Os exercícios precisam ser estimulados pela prática da caridade e pelo aproveitamento dos relacionamentos. Muitas vezes, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. E a gente não para, não reflete, não tem os ouvidos de ouvir. No livro No Mundo Maior, tem uma história muito interessante que me chamou muita atenção porque eu acabei de lê-la. O André Luiz, ele estava fazendo as reportagens para escrever o livro e estava visitando diversos lugares. Num dos capítulos, uma irmã, a irmã Cipriana, diz assim para o André Luiz: olha, nós vamos visitar um umbral. Era a primeira vez que ele ia para lá. E aí, quando eles chegam, vai o André Luiz, um outro espírito amigo que estava assistindo ele, a irmã Cipriana, mais alguns. Quando eles chegam no umbral, mas eles não tinham adentrado ainda as regiões mais difíceis, eles estavam numa região inicial ali. A irmã Cipriana vira para ele e diz assim: olha, André Luiz, só que você não vai poder prosseguir com a gente. Vai ter que ficar aqui, aguardando a caravana. Nós vamos demorar umas 6 horas. E aí eu fiquei pensando, falei assim, meu Deus do céu, se fosse entre nós, lá na Casa do Caminho, por exemplo, muita gente já ia voltar e falar assim, mas como é que você me chama para vir fazer uma coisa e me fala para eu ficar 6 horas esperando aqui? Você me convida para ir num lugar e eu não posso entrar? Já começaria a revolta por aí. Muita gente voltando para trás. E o André Luiz e a irmã Cipriana fala assim para ele, justifica, dizendo, olha, sabe o que acontece? Você ainda não participou de uma formação para ir para essas reuniões, para essas regiões. Então eu preciso que você fique aqui, aguardando a gente, né? Mas Deus, ela coloca assim para ele, mas Deus prepara tudo para que a gente aprenda. Então aí, né, nessa região inicial, você também vai ter alguma coisa para aprender, certamente. Fique por aí e aproveite. E ele, como bom aprendiz, ficou. Quando ele estava lá, aguardando, ela disse que ia demorar 6 horas para voltar. Ele vê um grupo de senhores idosos já conversando e percebe que eles estavam todos enlameados e a mão cheia de lama, olhavam para aquela lama e viam ouro. Só eles viam, né? E ele e o amigo dele olham e falam assim, nossa, olha a situação deles. E aí o André Luiz se aproxima e ouve a conversa. E eles começam a dizer, né, que eles tinham sido detentores de grande fortuna, eram fazendeiros, tinham desencarnado com grande apego material. E continuavam no plano espiritual apegado àquilo tudo. Passavam a mão na lama e viam, em vez de ver o barro, viam ouro. E o André Luiz olha bem e ele vê quem? Cláudio, o seu avô. Fica todo emocionado de perceber que o seu avô estava naquela condição difícil. E esses espíritos não estavam vendo o André Luiz e seu amigo. Então ele se aproxima e ouve quando o avô dele diz assim, mas será que não aconteceu alguma coisa entre nós, conosco? Porque a gente está andando para lá e para cá, mas parece que tem alguma coisa diferente na nossa vida. E aí eles fazem uma prece e se tornam visíveis para o avô, para aquele grupo, né? E aí eles começam, eles o veem, ele ainda não reconhece o neto.
Ele o vê como um padre. Fala, nossa, vocês são padres, dá uma informação para a gente. Nós não estamos perdidos? O que está acontecendo com a gente? E aí eles falam para eles, olha, vocês não perceberam ainda, mas vocês já desencarnaram. Vocês não têm mais o corpo físico. E vocês estão andando aí presos. Olha bem para sua... Não, nós descobrimos uma mina de ouro. Nós estamos com ouro. Aí eles começam a orar e falam para eles, olha bem para a mão do Senhor. É ouro mesmo que tem na sua mão? Aí o avô dele enxerga e vê que ele estava carregando terra. Carregando terra e pensando que era ouro, devido à sua fixação mental na fortuna que tinha. Então, o André Luiz, aí ele fala assim, nossa, mas por que eu fiquei nessa situação tão difícil? E ele mesmo, o espírito, o avô, Cláudio, começa a recordar, fala assim, eu já sei por que eu fiquei assim. Por que eu morri e tô desse jeito? É porque eu não ajudei ninguém. Inclusive, tinha uma irmã minha, que era adotiva, que quando meu pai e minha mãe morreram, eu a expulsei de casa para que eu herdasse toda a fortuna e ficasse só para mim. Então agora eu entendo por que eu estou nessa situação. Ele fala assim, nem parente ora por mim? Aí ele mesmo começa a recordar, o avô. E aí ele fala assim, ó, só tem uma pessoa que poderia orar por mim. É o meu neto, André Luiz. Porque foi a única pessoa que eu ajudei. Porque eu mandava dinheiro para ajudar a pagar o curso de medicina que ele fazia. Nessa hora eles se emocionam e ele vê o neto. E é resgatado. Mas olha a lição para nós, né? Saber esperar. Confiar. Se ele tivesse ficado revoltado, ele não ia ter ajudado o avô. Ele não teria tido a oportunidade de, naquela experiência, poder fazer alguma coisa que estava sendo encaminhado por Deus para que ele fizesse. E ele ficou ali, paciente, esperou, e a oportunidade chegou. Né? É bem interessante para a gente pensar. Então, o compromisso de manter viva em nós a proposta do Cristo. Compromisso com a casa espírita, casa que a gente está, a casa que a gente aprende, né? Nessa casa ter um ambiente que facilite a nossa educação, né? Que favoreça. Eu vou adiantar um pouquinho, tá, gente? Eu estou vendo já que eu falei demais, né? Acho que o pessoal já está um pouco cansado. Compromisso com o nosso grupo de convivência. Com aqueles que estão ao nosso lado. Com aqueles que a vida colocou para a gente crescer. E eu vou passar lá para o finalzinho do... A gente sempre coloca mais coisas, né? Na nossa fala do que o que dá tempo. Mas é melhor assim. Isso é coisa de professor. Né? Compromisso com o ato de servir. Eu queria terminar com essa lâmina, né? Porque aqui a gente tem a imagem de Maria, a Mãe Santíssima, né? Que fala, né? Que seja feito a vontade de Deus na sua vida, né? É um ato belo de ser resignada, né? De estar aberta a servir, a receber o governador da terra no seu ventre, né? A gente não pode esquecer disso. Jesus é o governador da terra. E ela se resignou, sem compreender direito. Mas eu estou aqui, faça-se em mim segundo a vontade de Deus. Para servir é preciso ter paz, é preciso uma construção interior, uma vontade vibrante, um desejo de doar. É mais que doar tempo a uma causa, é um gesto constante, que parte do conjunto dos sentimentos, uma postura leal à lei de amor. E a frase de Jesus, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, eu desejo que nós, todos, que a gente possa lembrar, né? Que a gente deve ser o agente da mudança que a gente quer promover no mundo. E se nós queremos ser felizes, mais leves, cheios de luz, né? É preciso que a gente trabalhe nessa direção, né? E o ato de servir
Espero que todos tenham saído daqui com a compreensão que o ato de servir é viver alinhados à proposta do Cristo, né? Procurar viver dentro das leis divinas, em todos os lugares que a gente foi chamado a conviver, em tudo aquilo que está planejado na nossa vida, na nossa existência. É isso, gente. Desejo a vocês uma boa noite e agradeço pela paciência de me ouvir. Você acabou de ouvir a palestra da Fraternidade Espírita Mensageiros da Luz de Ibiporã. Fica aqui o convite. Conheça o trabalho de evangelização da Casa Espírita e o trabalho assistencial da Casa da Sopa. Faça uma visita. Seja um colaborador. Para saber mais sobre o trabalho desenvolvido, acesse o site www.femel.com.br ou ligue no telefone 43 3158 3825 em horário comercial. A Fraternidade Espírita de Ibiporã está sempre de portas abertas. As palestras acontecem toda quarta-feira, às 8:30 da noite, na Rua Padre Vitoriano Valente, 2319. Participe, você sempre será bem-vindo. Fraternidade Espírita de Ibiporã, divulgando a mensagem do Evangelho de Cristo e os ensinamentos sobre a vida espiritual aos ibiporaenses.